Oi, eu sou a Isadora. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro do Paraíso Perdido. A edição que eu estou usando é essa, da editora 34, já mostrei no vídeo anterior. Se você chegou aqui por acaso, eu recomendo que assista o primeiro vídeo. Vai ter uma série de vídeos falando sobre cada livro no interior do Paraíso Perdido, e esse é o primeiro. Então vamos lá. Nesse primeiro livro, Lúcifer acorda, depois de ter perdido a batalha contra os anjos do céu, os anjos de Deus, e ele acorda num lugar que seria o caos. Ainda não é propriamente o inferno, vai se transformando no inferno, mas é chamado nesse momento de caos. É um lugar cheio de trevas, um mar de fogo, tem uma descrição muito sombria, assim, de ser uma região com a terra queimada, vulcânica. E ele desperta e vê lá todas as suas legiões caídas, adormecidas também. Isso é imediato, que é o Beelzebub. E ao despertar, ele percebe tudo isso, percebe que perderam a batalha e decide sair daquele lugar e pousar num solo firme. Quando ele pousa, ele chama, ele discursa para chamar os seus anjos. Seus anjos, assim, agora anjos caídos, os espíritos, esses seres que lutaram ao lado dele e que perderam a guerra. Ele vai fazer então essa convocação dos anjos, faz um discurso para insuflar o ânimo neles, dizendo: olha, nós perdemos aqui, mas nem tudo está perdido, ainda há chance, a gente não sabia que ele era tão poderoso, ele Deus, mas agora a gente sabe, a gente vai estar mais bem preparado para uma nova investida. E com isso, vários líderes dessas legiões vão sendo chamados, e são sobretudo nomes ali de deuses pagãos, então deuses de Canaã e de outras regiões do Egito. Mais à frente vão ser mencionados, embora não na mesma parte, os deuses gregos também, e romanos como equivalentes, que são todos considerados aí falsos deuses, parte desses deuses desses anjos que tentaram, investir aí contra o verdadeiro Criador, o verdadeiro Deus. Ele convoca então todos esses soldados que se reúnem ao redor dele com suas espadas em chamas, extremamente enfurecidos, e fala com eles, que eles precisam planejar o que fazer a partir de agora, se vão fazer uma nova batalha ou se vão tentar algum outro plano, porque havia uma certa profecia de que Deus estava para criar, uma nova espécie que seria a espécie eleita. E Lúcifer, que agora é chamado de Satã, tem uma nota do tradutor que diz que Satã significa inimigo em hebraico. Lúcifer diz para eles que poderiam tentar, derrotar Deus por meio dessa nova criação. Porque o espaço cria novos mundos e eles poderiam tentar conquistar o paraíso a partir desse novo mundo. Bom, para fazer essa decisão, para tomar essa decisão, se eles vão direto para a guerra ou se eles vão tentar uma coisa diferente, eles decidem fazer uma reunião, se sentar em conselho. E onde é que eles vão se reunir? Isso é uma inventividade do Milton, um palácio, seria um palácio infernal que vai se chamar Pandemônio. Ele vai surgindo magicamente ali como coisas que vão sendo assopradas, tem uma imagem bonita, daqui a pouco eu pego para a gente ver direitinho, mas só para dar uma ideia geral do que acontece nesse primeiro livro. O palácio surge e quem constrói esse palácio é o equivalente de Hefesto, que seria o deus, o deus ferreiro dos gregos, e Lúcifer e os seus anjos vão sentar para conversar nesse palácio, no Pandemônio, que é a sua capital. Aí isso já é matéria para o segundo livro. Se a gente for pensar só em termos narrativos, ou seja, nesses termos de acontecimentos, não acontece muita coisa nesse primeiro livro. Lúcifer desperta, depois os líderes são convocados, eles vão para o Pandemônio e tem alguns discursos a meio caminho. É meio que isso. Não tem nada demais se a gente for pensar só em termos de acontecimentos nesse primeiro livro.
embora os personagens sim sejam personagens grandiloquentes, né? Afinal a gente está falando de anjos, deuses, semideuses e espíritos superiores ali que perderam a batalha contra Deus, o Todo-Poderoso. Então, não é qualquer um. Mas em termos de acontecimentos, né, de eventos, não são eventos, por assim dizer, tão épicos quanto os próprios personagens. O que vai tornar esse primeiro capítulo mais interessante pra gente não são, então, as coisas que acontecem, mas a forma como essas coisas são descritas, né? O que o Milton vai fazer nessas coisas. Como eu já disse no primeiro vídeo, ele usa muitos recursos que são inspirados na epopeia, no modelo clássico, então, de Homero, de Virgílio, principalmente. E eu gostaria de comentar aqui com vocês alguns desses recursos, porque foram das coisas que mais me chamaram a atenção. E, enfim, eu não vou ficar aqui falando resumos da história, porque isso vocês encontram com facilidade aos montes em vários lugares, mas acho que vale a pena comentar sobre algumas coisas que me chamaram a atenção e que talvez possam ter escapado a vocês ou que vocês também queiram aí acrescentar. Bom, um dos primeiros elementos que me chamaram a atenção, que aparecem no texto homérico e em outros tipos de textos clássicos, e que vai ser usado aqui pelo Milton já no começo, que é o lugar tradicional desse elemento, é a invocação às musas, né? Em latim é a invocatio, eu não sei se é exatamente assim que pronuncia. Que o Milton vai começar justamente pedindo essa inspiração para as musas para que ele possa cantar sobre esses eventos acontecidos, né, nesse período e nesse tema que ele recorta, que eu já comentei no primeiro vídeo. Então ele começa dizendo, eu vou ler: da rebelia adâmica e o fruto da árvore interdita, imortal prova que ao mundo trouxe morte e toda a dor com perda do Éden, até que o homem maior nos restaure e o lugar feliz nos ganhe, canta, celestial musa, que no cume do Horebe ou do Sinai lá inspiraste o pastor que ensinou a casta eleita, de como no princípio céus e terra se ergueram do caos. Ou, se o monte Sião mais te encanta, e de Siloé o veio que corria pelo oráculo de Deus, teu favor invoco a canção ousada. Quem não mediano voo quer levar-se aos cimos de além Hélicon, buscando coisas em prosa ou rima não tentadas. Essa é são os primeiros versos, né, a primeira página aqui nessa diagramação da 34, na tradução do Daniel Jonas. E vocês reparam esse período em que ele diz, canta, celestial musa. Isso é invocação. É o momento em que o poeta se dirige a esse ser superior e diz, olha, me inspira, porque eu preciso dessa inspiração para cantar, né, isso que eu preciso aqui, que eu gostaria de dizer, de narrar no livro que estou escrevendo. Bem, é evidente que Milton não vê a musa ali como uma divindade, né? A musa está ocupando um lugar de metáfora da própria inspiração. Mas mais do que isso, né, ele está seguindo o modelo clássico, o modelo homérico, que não é só de Homero nesse caso, né, a invocação aparece em outros textos também, fazendo uma imitação, no bom sentido da imitação, porque hoje a gente pensa imitação praticamente acende uma luzinha assim, plágio, e aqui é uma outra questão, eu não vou entrar a fundo nisso, mas não é uma imitação de um estilo de um autor, mas uma imitação como uma homenagem, uma inspiração em um modelo culturalmente estabelecido, né, do texto da literatura clássica, que começa pedindo essa inspiração. Né, e é isso que o Milton vai usar como referência. Então faz todo sentido que ele comece também invocando a musa para cantar essa grande narrativa que é a queda do homem. No caso da Ilíada, eu estou usando essa edição, que é da Nova Fronteira, tradução de Carlos Alberto Nunes, gosto bastante, inclusive recomendo. Homero começa também com a invocação às musas, dizendo: canta-me a cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pelida, causa que foi de os aquivos sofrerem trabalhos sem conta e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados
e como pasto das aves. Escutem isso, né? Canta minha cólera, ó deusa. Que deusa é essa? É a musa. É a musa para quem ele pede a inspiração. Então essa referência está bem clara, que também vai aparecer em outros textos, como eu já disse, mas para mim essa é a semelhança mais direta, até mais óbvia também, que eu gostaria de apontar para esse começo do livro 1. Um pouco à frente, quando Lúcifer desperta e reconhece que o lugar que ele está não é o céu, reconhece ali que perdeu e tudo mais, que essa é a região ao qual ele foi destinado, no fim das contas, depois dessa derrota, tem um momento que é muito interessante, em que ele vai fazer um comentário sobre esse lugar, e eu vou fazer uma pequena leitura aqui de um trecho que me chamou a atenção, tá? Que entre os versos 240 e 245, o comecinho, 242, que vai começar. Esta região, o solo, o clima, disse o arcanjo perdido, ou seja, Lúcifer. O assento a trocar pelo céu, as trevas tristes pela celeste luz, seja, já que ele, que agora é soberano, usa e manda o que entende, ele, Deus. Óbvio, claro. A parte está melhor quem lhe igualou razão, força fez súpera acima de seus pares. Adeus, campo que o gozo sempre habita, ave horrores, mundo infernal, e tu, profundo inferno, recebe o novo dono, o que traz mente por tempo ou espaço não trocável. A mente é em si mesma o seu lugar, faz do inferno céu, faz do céu inferno. Que importa onde, se eu o mesmo for, ou que seja, logo que não seja inferior ao que deu fama ao trovão. Aqui seremos livres. O magnânimo não alçou cá inveja, nem daqui nos levará. A salvo reinaremos, que é digna ambição, mesmo se no inferno. Melhor reinar no inferno que no céu servir. Nesse trecho tem algo de muito moderno, pensando aí, o Milton está escrevendo no século XVII, então é moderno mesmo, mas de tratar a mente como lugar em que céu e inferno são construídos. Ou seja, de tratar céu e inferno como estados mentais. Quando Lúcifer diz que a mente é que faz do céu o inferno e pode fazer do inferno um céu, ele está colocando esses lugares não mais como lugares apenas físicos, simplesmente geográficos, se a gente quiser dizer assim, mas como estados de espírito, praticamente. Para ele, aquele céu em que todos os anjos estavam o tempo todo cantando hinos a Deus, e que para ele era um espaço de muita angústia, se tornou um céu que era um inferno. E o inferno, onde ele agora está com seus anjos, em que eles podem, como ele diz aqui, ser livres e ambicionar algo diferente, se torna, bom, eu não diria exatamente um céu, mas um lugar mais desejável a ele do que aquele céu infernal em que eles estavam antes. É até muito forte, muito impactante esse final do trecho que eu li, em que ele diz: melhor reinar no inferno que no céu servir. Em inglês, better to reign in hell than serve in heaven. É um verso extremamente potente, porque coloca aí uma inversão, do que seria mais desejável. Não é simplesmente estar no céu ou estar no inferno, mas estar no céu em que condição e estar no inferno em que condição. Se é estar no céu para servir, para ele não vale. Para esse Satã da história do Milton, estar no céu para servir, não. É melhor estar no inferno e no inferno estar como rei, estar como o líder desse bando e não como mais um dos anjos de Deus. É uma inversão, digamos assim, de valores, se a gente for olhar, que mostra não só a medida aí de uma certa ambição, orgulho de Lúcifer, que estão aparecendo aí também,
mas da sua própria, de novo, modernidade, nesse sentido de não aceitar uma posição pré-definida, né? O homem moderno é esse que não vê no seu destino a, o simples reflexo de uma escolha ou de um caminho que foi traçado por ele anteriormente. O homem moderno, ele é o que acredita que o seu destino está nas suas mãos. Eu tenho um poema bonito, agora eu não vou lembrar de quem, mas eu coloco aqui na descrição, depois que eu googlar, que diz, né, I am the captain of my soul, I am the master of my fate, algo assim, né, que é a ideia de ser o capitão do próprio destino, o mestre da própria alma, que é aí, que são os desejos, as ambições do homem moderno e, logicamente, aqui de Satã também, que vai encarnar esse sujeito que não aceita a posição que foi designada para ele. E por isso, num certo sentido, aqui nesse começo do livro tem algo de muito estranho, pensando Milton como um homem religioso, porque a gente costuma, né, pensar Satã como um personagem que para alguém religioso vai ser meio escamoteado, né? É o que vai ser vilanizado, vai estar de fora e tudo mais, e aqui não, né? Aqui Satã é primeiro protagonista, né? Num primeiro momento a gente não vê Deus, não tem ali acesso ao seu ponto de vista e acompanha, né, o despertar e os discursos e os sentimentos de Satã. Então, nesse momento, a gente tende a empatizar, digamos assim, né, a se identificar um pouco mais com os conflitos que são desse personagem do que com a figura celestial, que seria mais obviamente o modelo ali do Milton em que se inspirar, que é muito intrigante, mas que também enriquece a leitura, porque se fosse simplesmente colocar o Satã no lugar do mal, apenas o mal, simplesmente o mal, o puro mal, e Deus no lugar oposto, como simplesmente o bem, essa história não teria nada demais para acrescentar para a gente. Acho que ela seria talvez, né, um bom texto teológico, mas um fracasso literário. E aqui não. Aqui Milton conseguiu conjugar um pouco dos dois mundos e fazer uma obra-prima da literatura, mesmo cometendo aí algumas pequenas heresias, ainda que tentando justificar uma doutrina cristã, né? O Fabiano Seixas, que faz a apresentação do livro na edição da Martin Claret, diz que o objetivo, né, o propósito do Milton com essa obra seria uma justificativa plena da doutrina cristã. E é algo que ele está tentando aqui de alguma forma, mas que nesse primeiro livro, por enquanto, aparece pouco. Né? Nesse primeiro momento, até onde a gente chegou aqui com o primeiro canto, o que a gente mais vê seriam os motivos da revolta de Satã e o que tem na mente de Satã, que também colocam aí uma parte da, da, da grandeza da obra de Milton, justamente por se atrever, né, por ousar falar de um tema tão alto, tão elevado, algo muito difícil se a gente for parar para pensar. Um outro elemento que aparece algumas vezes aqui ao longo desse primeiro canto e que faz parte da estrutura clássica é o símile. Né? Tem um trecho que eu também vou ler para vocês, espero que isso não seja um problema, em que o Lúcifer vai chamar as suas tropas, vai até dar uma pequena alfinetada dizendo: gente, vocês estão aí dormindo por quê? Se a guerra não acabou. E que o símile, um dos primeiros aparece, tem vários aqui, então eu não vou ler todos, mas só para comentar um pouco sobre essa estrutura, o que é um símile, e eu vou começar por esse trecho que está perto do verso 315. Então, Satã vai dizer, né? Potentados, principados, tropas, o escol do céu, outrora vosso, hoje perdido, se tal espanto usurpa espíritos eternos. Ou tomastes, após a dura lida, pouso aqui,
para a gasta virtude, pela calma que achais neste torpor, como nos vales do céu? Ou jurastes, na pose abjeta, louvar o vencedor, que agora observa querubins e serafins no fluxo envoltos, na dispersão de braços e estandartes, até que do céu seus ágeis algozes discernam a vantagem e, lançando-se, nos calquem já em queda, ou com raios nos transfixem ao fundo deste golfo. Levantai-vos do pasmo ou caí nele. Ouviram, e pejosos se lançaram num voo, como atalaias no seu turno, surpreendidos num sono por quem temem quando se erguem e agitam estremunhados. Nesse pedacinho assim, como atalaias no seu turno, surpreendidos, não sei das quantas, isso tudo constitui um pequeno símile, mas não é dele que eu quero falar ainda. A gente segue. Não que cientes não fossem do maligno estado, ou que as fundas dores não acusassem. Contudo, ao general logo atenderam infindos. Como dia ao Egito asiago, em que Moisés meneou firme bordão na encosta, convocando a pícia nuvem de locustas, inchando o vento leste, que sobre o reino do ímpio faraó pendeu e anoiteceu do Nilo as terras. Tão inúmeros eram os maus anjos, pairando num vôo sob o teto do orco, de alto a baixo cercados pelas flamas. Era esse trecho que eu queria. Repara nesse momento em que Milton vai descrever a chegada desses anjos que vão começar a voar e pairar, e para fazer essa descrição, ao invés de simplesmente dizer eram muitos, eram inúmeros ou qualquer coisa assim, ele faz uma comparação com algo atípico e muito específico, que seria o dia em que Moisés convoca a nuvem de gafanhotos, né? Que o Daniel Jonas faz uma tradução difícil, então pícia, nuvem de locustas, né? Seria ali o enxame de gafanhotos, que é uma das pragas do Egito. E quando os anjos de Lúcifer vêm voando, vêm se amontoando a partir do chamado dele, é essa imagem que se forma. E com essa comparação, o Milton está fazendo uso de mais um recurso que é típico da estrutura épica, né, da estrutura homérica. Inclusive, vou ler aqui um símile de Homero para vocês, só para ficar claro o que é esse elemento. Na Ilíada, no canto 8, tem um trecho em que os gregos estão ali passando aperto na guerra, né? São os últimos dias da guerra, e Aquiles não quer lutar, porque teve um problema e o Agamenon, que era um de seus líderes, toma uma mulher que era dele, e Aquiles, tá, então tudo bem, você vai ficar com minha mulher e vão ficar sem mim também, não vou lutar. E o Odisseu vai tentar convencê-lo a voltar para a guerra, vai dizer, olha, a gente está precisando de você. E o Aquiles responde a ele nesse trecho, usando alguns símiles como estrutura para dizer a sua resposta. Aqui estão os trechinhos que eu vou ler para vocês, não é muito longo não. Disse-lhe Aquiles, de rápidos pés, em resposta o seguinte: filho de Laertes, de origem divina, Odisseu engenhoso, é necessário dizer-vos agora com toda a clareza meu pensamento e a intenção em que me acho de em prática pô-lo, para evitar que aturdir não me venham de todos os lados. Tal como do Hades às portas, repulsa me causa a pessoa que na alma esconde o que pensa, e a outra coisa na voz manifesta. Então aqui já tem um pequeno símile, né? Qual que é a repulsa que ele sente? Das portas do Hades, essa é uma repulsa, e também da pessoa que diz uma coisa e esconde outra na alma. É um primeiro pequeno símile dentro da fala dele. Ora pretendo falar como julgo ser mais proveitoso. Nem Agamenon, certo, nem outro qualquer dos aquivos, os aquivos são os gregos, conseguirá convencer-me, pois graça nenhuma me veio do meu esforço incessante ao lutar contra os nossos inimigos, Tanto ao ocioso quanto ao mais esforçado, iguais prêmios são dados. As mesmas honras se outorgam ao fraco e ao herói mais galhardo. Morre da mesma maneira o inativo e o esforçado guerreiro. Vede, nenhuma vantagem me veio de tantos trabalhos, a pôr em risco a existência nos mais temerosos combates.
Tal como aos filhos implumes costuma levar à avezinha grato alimento depois de o encontrar, sem que em si mesma pense, de igual maneira tenho eu muitas noites insones passado e dias cheios de sangue no horror dos combates, lutando contra inimigos somente por causa de suas mulheres. Então ele está dizendo aqui, né, que assim como as aves levam o alimento para os filhotinhos sem pensar em si mesma, ele também, sem pensar em si, vem passando noites insones e lutando contra inimigos por causa de uma guerra que nem dele não era, né? Porque eles estão todos lutando ali a respeito de suas mulheres, como ele disse, por causa de Helena, né? Helena que foi raptada por Paris e que era mulher de Menelau. E como todos ali tinham jurado, né, e ir lutar caso Helena fosse levada, fosse roubada ou qualquer coisa assim acontecesse, todos estão ali lutando, mas não é uma luta que diz respeito a tanta gente assim no fim das contas, né? Na verdade, é uma luta ali, é quase uma questão conjugal, quase uma questão ali de cunho íntimo. De todas elas voltei carregado de espólio magnífico. Opa, peraí, pulei um pedacinho. Sim. Com minhas naus destruí 12 grandes e fortes cidades, e 11 por terra asseguro nos plainos fecundos de Troia. De todas elas voltei carregado de espólio magnífico, que sempre ao filho de Atreu Agamenon era uso levava, o qual só ia ficar para trás junto às céleres naves. Disso, bem pouco entre nós dividia. Ficava contudo do que depois presenteava os heróis mais distintos e os chefes. Estes ainda conservam seus prêmios. Eu, só dos arquivos, fui despojado. Tirou minha querida consorte. Pois, Gósia, durma com ela. Qual foi o motivo de aqueus e troianos de gladiarem? Por que tanta gente reuniu Agamenon e para cá transportou? Não por causa de Helena Formosa? Ou porventura entre os homens somente os atridas demonstram ter as esposas afeto? Enfim. Tem vários outros símiles, eu escolhi esse um pouco a revelia, né, dentre as minhas marcas aqui na leitura da Ilíada de Homero, mas acho que ficou claro, né, que é um tipo de comparação mais específica, né, não é uma comparação pura e simples, ele é bonito como aquele, ou é grande como o outro, não algo assim, mas uma comparação mais refinada, mais elaborada, com imagens ali até de certa complexidade que aproximam coisas inusitadas, né? Que enriquece também a imagem formada com a aproximação final e traz aí muitas surpresas. Né? Essa própria imagem do enxame de anjos, né? Como um enxame de gafanhotos, não é nada óbvia. Né? E é algo que o Milton vai utilizar algumas vezes ao longo desse primeiro livro. Então, reparem nisso quando forem ler. Outro elemento que vai aparecer no Milton e que está também no texto homérico é o catálogo. O catálogo é uma enumeração, uma descrição um pouco minuciosa, quase que em excesso, né? Dependendo de como você está na leitura, pode ser um pouco cansativo. Eu achei mais cansativo quando li pela primeira vez em Homero do que agora lendo em Milton, talvez porque eu não conhecesse a estrutura e tenha ficado ali esperando algo acontecer, enquanto esse modelo é simplesmente, né, realmente um período, uma pausa descritiva, que no Homero vai aparecer na Ilíada no canto segundo, no canto 2, perto dos versos 480, por ali, em que o Aedo, né, que é o poeta, vai cantar: Musas, que o Olimpo habitais, vinde agora sem falhas contar-me, pois sois divinas e tudo sabeis. Sois a tudo presentes, nós nada vimos. Somente da fama tivemos notícia. Os nomes, sim, revelai-me, dos chefes supremos dos Dânaos. Da multidão não direi coisa alguma, nem mesmo seus nomes, nem que tivesse 10 bocas e 10 também línguas tivesse, voz incansável e forte, e de bronze infrangível o peito, se vós, ó musas, nascidas de Zeus portador da grande égide, não me quisesseis nomear os que os campos de Troia pisaram. Dos chefes, pois, dos navios, direi do conjunto das naves. Vieram trazidos os homens da Beócia, por Lito valente,
Arcesilau, Peneleu, Protoenor e Clônio Fortíssimo, de Aule de Pétrea, habitante dos campos de Iri e Esqueno. E aí vai enumerar várias pessoas, são algumas páginas aqui de enumeração dos guerreiros que vieram, os Cefalênios Magnânimos, traz Odisseu Astucioso, né? E mais à frente vem outros. O valoroso membrudo Tlepólemo de Heracles Filho, traz mais outros. Os Ginizir habitantes de Crápato e Caso, não sei das quantas. Enfim, né? São muitos, e sendo que aqui ele pede que só diga os nomes dos chefes supremos, porque nem precisa falar da multidão toda, senão seria gente demais, nem caberia aqui dizer. No Milton, como é que isso vai acontecer? Tem uma semelhança muito próxima, quando ele diz aqui, perto do 375, né, do canto 1, né, do 376 mais especificamente. Ele faz igualzinho o Homero e pede de novo à musa essa inspiração. Já tinha pedido lá no começo, como o Homero faz, e agora pede mais uma vez, dizendo: diz, musa, os nomes que antes e depois se ergueram do torpor do ígneo leito à voz do imperador. Os nomes de quem, então? Desses semideuses, desses anjos caídos que se ergueram à voz de quem? Desse imperador, que seria, nesse caso, Lúcifer, o líder deles. Que hierarquia à vez se lhe juntou na praia nua, quando ao longe ainda a turba se enleava. À cabeça seguiam os que do orco, com o fito na presa térrea, ousaram fixar templos, pelos Evos, junto ao templo de Deus, as suas aras junto à sua, sacros deuses em todas as nações, troando sob as asas de Jeová em Sião, entronado entre querubins. No santuário puseram seus altares, e abominações e com maldições puros rituais, festins graves mancharam, e o seu breu a luz ousou afrontar. Então começa ele dizendo: olha, eu tenho aqui todas essas criaturas, e agora, musa, me diz quem são os nomes desses principais líderes. Aqui ele vai dizer desses que vieram primeiro, né? No caso do inglês é o que vai aparecer: say muse their names, then known, who first, who last, roused from the slumber on that fiery couch at their great emperor's call. Que no português ficou quem antes e quem depois se ergueu e tudo mais, e que são esses líderes. Então, da mesma forma como Homero diz que não vai dizer os nomes de todo mundo, aqui também não é o de todo mundo, né? Ficaria gigantesco, mas vai dizer aqui, curiosamente, creio que propositalmente, os nomes de 12 deles. E por que, né, propositalmente? Né? Isso eu vi numa nota do Daniel Jonas, inclusive se vocês estiverem lendo, pulando as notas, eu recomendo que leiam com calma, voltem, leiam as notas, porque ajuda na leitura, né, enriquece aí a leitura. E o Daniel Jonas chama a atenção para isso porque, né, sendo 12 ao redor aí desse líder que é Lúcifer, isso conforma uma espécie de paródia de Cristo com os seus 12 apóstolos. Esses 12 líderes que seriam aqui deuses pagãos, né, os deuses conhecidos em Canaã, em outros lugares, né, que no caso do Milton vão ser basicamente ídolos falsos, vão ser colocados nesse estatuto, são eles que vão ser como se fossem os apóstolos de Lúcifer aqui, né, os companheiros que ocupam o primeiro escalão. Né, os outros que vêm depois é muita gente, não dá para dizer todo mundo, lembra? Um enxame de gafanhotos, mas esses aqui ele vai enumerar. Então ele começa falando Moloque, aí depois vem o Quemos, e cada um deles com uma descrição, né? São descrições assim, muito fortes, inclusive, e aqui não é o próprio Lúcifer quem descreve, é o poeta. Então essas descrições já são bastante marcadas por um ponto de vista que é o da cosmovisão cristã, e, portanto, coloca todos esses ídolos no lugar aí de seres malignos, falsos, enganadores, etc.
Mas é só para ficar com um dos primeiros aqui, para vocês terem ideia de como é que é conformado esse pequeno catálogo. Pequeno mais ou menos, mas pequeno catálogo. À frente, o horrendo rei Moloque, untado com sangue humano e lágrimas de paz, mudo que está pelos rufos dos tambores dos filhos o clamor, que ao fogo entraram rumo ao ídolo torvo. O amonita em Rabá o adorou, e nos seus mares, em Argob e em Bazã, até o curso do Arnon distante. E não contente com tão audaz vizinhança, achou venal o sábio coração de Salomão, e ergueu-lhe o templo junto ao divinal, nesse monte infamante, e fez seu bosque, o grate valo de Inom, de então Tofete, dito Guiena, símbolo do inferno. Depois Quemós, o horror dos Moabitas, e aí vai enumerando, Depois Quemós, e aí vai falar de onde é que ele era adorado, quem que ergueu templos para ele, quem que fazia os sacrifícios, ou as adorações, ou colocava os incensos e erguia altares. E aí vem os Balins e Astarotes, depois Astarte dos fenícios, que é um equivalente de Ishtar. Se vocês leram Gilgamesh, é uma referência aí colocada, trazida pelo Milton. Depois Tammuz, que também foi conhecido como Adonis, Dagon, Rimon, Osíris, Ísis, Horus, e por último Belial, que era conhecido ali como indigno, porque nem templos nem altares fizeram para ele. Então era o coitado que ficou ali com menos honrarias entre todos esses. E com isso, o terceiro elemento aqui que a gente consegue identificar com um pouco mais de facilidade, embora com certeza tenha outros, desse estilo clássico, épico e homérico no texto de Milton, e que aparece também em outros autores, é claro, e eu gostaria de ler para vocês brevemente a forma como aparece no Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que também faz uso de várias referências a Homero e que traz um catálogo, o catálogo dele muito mais curto, muito mais tranquilo, digamos assim, mas nessa pequena edição que eu tenho da Companhia de Bolso, está na página 158, em que o Reobaldo, que está narrando, começa a dizer quem são ali os companheiros, os jagunços com quem ele lutava, ao lado de quem ele lutava. Ele vai dizer, sendo que são por todos estes, Capixum, caboclo sereno, viajado, filho dos gerais de São Felipe. Fonfredo, que cantava todas as rezas de padre e comia carne de qualidade nenhuma, e que nunca dizia de onde era e viera. O que rimava verso com ele, Cesfredo, desse já lhe contei. O testa em pé, baiano ladino, chupava muito. O Paspe, vaqueiro jaibano, o homem mais habilidoso e serviçal que já topei nesta minha vida. Dadá Santa Cruz, dito o caridoso, queria sempre que se desse resto de comida a gente pobre, com vergonha de vir pedir. O carro de boi, gago, gago. O catocho, mulato claro, era curado de bala. Lindorífico, chapadeiro Minas Novense, com mania de aforrar dinheiro. O diolo, preto de beiço maior, juvenato, adalgiso, sangue de outro. Ei, tantos! Para que eu fui querer começar a descrever? O Dagobé, o Eleutério, pescoço preto, José Amigo. Então, assim, só para vocês entenderem do que eu estou falando quando comento dessa história de catálogo, dessa ideia de catálogo, que é um elemento tradicional e que vale a pena ler com mais atenção e paciência, já sabendo que durante o catálogo não costumam acontecer grandes coisas, não é um momento de eventos, mas é um momento de descrição. Praticamente uma pausa ali da narrativa para dizer quem são esses personagens. Coisa que a gente está muito pouco acostumado na literatura mais contemporânea, até porque a nossa paciência vem se extinguindo, e é algo até a repensar, se a gente precisa mesmo ler com tanta pressa. Conheço muita gente que lê pulando certos pedaços. Enfim, não vou entrar também nesse mérito agora, mas esse é mais um elemento que eu gostaria de apontar para vocês. Um outro trecho que me pareceu interessante
é quando o Satã é descrito, né, e há um novo símile que foi ele mesmo considerado um trecho subversivo. Né? No vídeo de introdução eu comentei que o Milton foi um republicano que chegou a ser preso, que não foi executado por pouco, mas que ficou ali na lista negra do Carlos II. Né? Ele escreve esse trecho já mais perto do final do primeiro livro, que vai falar dos eclipses, né? E que os eclipses eram sinais de mau augúrio para os monarcas. E nesse trecho, né, especificamente, o censor do Carlos II considera que tem algo que denuncia a posição do Milton na própria escrita. Né? E é um trechinho curto, vou ler para vocês, que está falando aqui sobre o Satã, né? Então, sobre os outros se perfilou nos gestos eminente como uma torre, perto do 590. Sua forma mantinha todo o brilho de origem, não mostrando menos que um arcanjo em queda, brumoso no excesso de esplendor, qual sol que nasce e espreita pelo ar pardo do horizonte curto de raios, ou detrás da lua eclipsado, verte astroso crepúsculo em meio mundo, e por medo de abalos monarcas pasmam. Né? Sim, toldado arcanjo, porém ilustrando a todos. No seu rosto os trovões fundas marcas lhe sulcaram, e o peso habitou as faces pálidas. Mas sob cílios de audácia e brio cauto espreita a vingança. Olho cruel lança sinais de remorso e paixão ao ver os cúmplices do crime, ou sequazes, no gozo outros pareciam, condenados para sempre agora em dor a ter quinhão, milhões de espíritos pagando a culpa dele com o céu, e de eterna luz caídos na revolta, porém fiéis na assistência, na glória mirra. Enfim, eu li até um pouco mais do que eu tinha pretendido ler. Não sei se repararam, aqui tem um símile, mais um símile, quando ele começa esse pedacinho. Qual sol que nasce, espreita o ar e tudo mais, ou detrás da lua, eclipsado, quem é eclipsado? O sol, verte astroso crepúsculo em meio mundo, e por medo de abalos, monarcas pasma. Né? Essa imagem, né, do sol atrás da lua é, portanto, um eclipse, e pasma o monarca porque, como disse, né, era tido um sinal de má sorte, porque os monarcas eram associados ao sol. Isso também o Daniel Jonas destaca aqui na nota, então não é nenhum comentário muito inovador que eu estou fazendo, mas pode ter passado despercebido para alguém. Nesse mesmo trecho, não sei se repararam, mas me chamou tanta atenção isso, de novo, pela posição do Milton em relação à doutrina cristã, que Satã possa ter um olho cruel, mas que lance sinais de remorso e paixão ao ver os seus cúmplices ali sofrendo, condenados para sempre, né, ao tormento e à perda do céu por terem se juntado a ele na sua rebelião. Eu penso que um Lúcifer, um Satã, que é capaz de demonstrar sinais de remorso, é uma coisa tão fora da média, né, da representação de Satã, de novo, como o mal encarnado, né, que um Satã que se compadeça pelos seus companheiros é um personagem muito mais complexo aqui pra gente, portanto muito mais interessante, né, muito mais identificável, né? Eu quero usar uma palavra em inglês, mas eu não sei muito bem se não pega muito mal, né? Relatable. A gente consegue se relacionar, se identificar um pouco mais com ele por ser esse ser que não é chapado, né? Não é um personagem planificado. Eu às vezes tenho a impressão, de novo não sou nenhuma especialista nisso, mas que o Satã bíblico ele aparece como um ser muito mais planificado, né? A posição dele não deixa muito espaço para dúvidas, ele acaba sendo simplesmente a raiz do mal, né? Enquanto o Satã aqui de Newton, ele tem o mal, ele é ambicioso e orgulhoso demais, e para cumprir com esse desejo, com essa ambição, ele está disposto a ir muito longe, né? Longe demais. Mas ele não é o
puro mal, porque o puro mal talvez não demonstrasse aí nenhum remorso, né? Não tivesse ali mais do que o olho cruel, mas é o olho cruel e o remorso e a paixão por esses companheiros. E isso me chamou muita atenção, não sei se chamou a atenção de vocês também, mas eu fiquei assim encantada com esse toque de sensibilidade no próprio Milton. Já mais ao fim do canto, tem esse trecho em que Satã discursa para todos esses anjos que estão ali caídos com ele, que estão nesse espaço agora já se transformando em um inferno, esse lugar do caos. E nesse trecho, né, desse discurso, ele fala das duas principais opções, né, já antecipando um pouquinho do que vai vir no canto seguinte. E vou ler para vocês, não é tão longo, então tenham um pouquinho de paciência. Ele vai dizer, né, estamos aqui no 622. Ó Espírito sem fim, ó potestade sem par, a parte o ímpar, vossa luta não foi em glória, pese embora o fim que este lugar reflete e a inominável mudança. Então, ó, perdemos, mas calma lá que não foi em glória, nem tudo está perdido. Pois que alcance de uma mente, prevendo ou agourando, das funduras de saber velho ou novo, temeria, quem diria que tal força de deuses, tão firme e una, provasse tal repulsa, né? Provasse tal repulsa. Então, como é que pode, né, que espíritos tão fortes, fortes como deuses, pudessem ser repelidos com tanta força? Né? Como é que eles poderiam prever isso? Quem pode também crer, mesmo na perda, que essas legiões possantes, cujo exílio evacuou o céu, aqui o Daniel Jonas comenta que é um exagero, né? Não esvaziou o céu coisa nenhuma, não reacenderão por si a reapossar o assento pátrio. Ou seja, né, quem vai dizer que a gente não é capaz de, numa nova investida, reconquistar o que seria ali a nossa terra, né, o espaço deles? Testemunha-me seja a hoste célica, se avisos discordes ou perigos obstados por mim nos abaterem. O monarca, Deus, que no céu reina, tinha então seguro um trono, no bordão da velha fama, licença ou regra, e seu estado régio mostrava, mas a força não, escondia. Então, está dizendo que, olha, ele mostrava que ele era rei, que ele era dono do pedaço, ele, Deus, mas não mostrava a força que tinha. Satã está aí indignado, falando que Deus, de alguma forma, os enganou, escondendo a força, né? Escondia, que o intento nos tentou e a queda ornou. Então, escondendo a força é como se Deus tivesse facilitado, tentado aí os próprios anjos a se rebelar contra ele. É Lúcifer falando, né, gente? Então tem algo de ardiloso nesse argumento. No porvir será de ambos noto o braço, então todo mundo já sabe a força um do outro, a fim de nem acender nem temer nova guerra se acesa. Resta o trunfo de urdir furtivo ardil, né? É possível, ao invés de entrar em luta direta, fazer um ardil. Eu acabei de falar ardiloso, veio ardil, mas enfim, tudo bem. Né? Fazer uma enganação, ludibriar e conseguir por essas vias da astúcia o que a força não pôde. Fazer pela insídia o que a força não fez. Que saiba ao menos a distância que aquele que a força vence, só meio rival vence, só, não mais. Ou seja, né, quem venceu pela força só venceu meio rival, né, não venceu o rival de todo, porque aqui não está dito, mas acaba dando a entender que para vencer o rival por inteiro, né, vencer por inteiro seria fazê-lo passar para o seu lado de alguma forma, né, ou derrotá-lo de vez. Mas vencendo pela força e não convencendo do contrário, né, é só meio rival que está vencido ali, e não ele inteiro. Mundos novos pode o espaço compor, e no céu era antigo rumor que ele, Deus, há muito ali plantar queria e criar uma casta eleita no favor, para em favor igual ser aos do céu. Quem que é essa casta eleita? A humanidade. Esse rumor no céu
de que Deus iria criar o homem, né? Iria criar Adão. E aí Lúcifer já está se aproveitando disso. Nem que seja só para espreitar, seja então lá a primeira erupção, lá o alhures que este pego infernal jamais de espíritos divos fará passivos, nem o abismo sob trevas demoradas. Mas tais fitos deve o siso medrar. A paz está farta. Quem pode em submissão pensar? Pois guerra seja, aberta ou tácita, mas seja. Falou, e a confirmar-lhe o verbo voaram milhões de espadas de fogo sacadas das coxas de querubins. Então, aqui o Satã faz esse discurso inflamado, e o que tem de interessante, né, é a forma como ele tenta inverter a posição, colocar aí um pouco como se Deus é que os tivesse tentado, e não eles se rebelado simplesmente. Ele afasta de si essa responsabilidade. E mais do que isso, ele já começa a conceber um novo plano. Não deu certo pela força, mas não tem problema, a gente tenta de outros modos. Que significa ali, né, que ele é muito astucioso. Na Odisseia, o Odisseu, que é o personagem principal ali dessa segunda saga da Guerra de Troia, né, o retorno de Odisseu a Ítaca, o Odisseu é descrito como astucioso. E a ideia de alguém astucioso é alguém muito cheio de recursos, né? Muito esperto e de alguma forma malandro, né? O Odisseu, ele tá sempre dando um jeitinho. Então, né, por exemplo, quando ele encontra o Polifemo, que é o gigante filho de Poseidon, que tá ali comendo, devorando seus companheiros, o Poseidon pergunta a ele quem ele é e ele responde que ele é ninguém, né? E depois ele cega o Polifemo, que é um ciclope, então só tinha um olho, e quando vão perguntar a ele quem o feriu, o Polifemo diz: ninguém me feriu, né? Mas ele está usando ninguém como um nome próprio, que seria ali a forma que o Odisseu se apresentou. Enfim, né, um exemplo que nem tem tanto a ver aqui com o caso, mas para dizer que as pessoas astuciosas, né, os seres astuciosos, são também muito perigosos, porque estão muito cheios de artimanhas. E Satã aparece aqui nessa posição também. Né? Ele primeiro vai dizer, bom, melhor reinar no inferno do que servir no céu, mas ele não está disposto a abrir mão do céu de uma vez por todas, né? Ele não está disposto a admitir a derrota. Ele admite que perdeu essa primeira batalha, mas está aí conclamando as suas legiões para dizer, não perdemos essa, mas nem tudo está perdido, então vamos ver o que a gente vai fazer daqui para frente. E se não for possível vencer na força física, né, já que o Onipotente é capaz de passar à frente disso tudo, então que seja por outros meios. Mas o que o livro deixa pra gente claro, já desde o começo, e que é um ponto muito instigante, porque a gente já sabendo o que vai acontecer, lê para ver como vai acontecer, sabe que desde o começo Deus está vendo tudo, e é Ele quem permite que Lúcifer e os outros seres saiam ali do caos, né, dessas trevas, e que façam tudo que vão fazer. E, enfim, tem toda uma questão que vai entrar ali para essa lógica do Milton de por que Deus permite, e é para transformar esse mal num bem maior, para fazer desse mal algo de bom que vai no futuro redimir toda a humanidade, todos os seres. E, enfim, né, no caso aqui o Milton mostra o Satã como essa figura extremamente ardilosa, mas Deus como infinitamente mais ciente, né, e ao mesmo tempo inescapável, porque enquanto eles estão aqui bolando todos esses planos e achando que esvaziaram o céu e que fizeram um estrondo e que perderam foi por pouquinho, na verdade a gente está vendo já com o Milton desde o começo do canto que a derrota foi muito maior do que eles estimam, né? Que na verdade eles já perderam há muito tempo e não estavam sabendo de nada disso. Mas isso a gente vai ver com calma ao longo dos próximos cantos.
Já finalizando o primeiro livro, então, o Milton vai descrever a criação do Pandemônio, essa capital ali de Lúcifer e dos outros demônios, né, dos outros parceiros dele. E esse lugar é construído, como eu disse, por Hefesto, né, que está sendo chamado de Mulciber, que é o nome que o Milton dá, né, que é de outra raiz, mas que pela nota do Daniel Jonas, de novo por ela, a gente sabe que é Vulcano ou Hefesto dos gregos, é quem constrói. E aí ele aproveita para fazer um leve comentário dizendo que, né, esses deuses todos, né, esses deuses gregos são parte desses ídolos pagãos, então fazem parte aí dessas legiões de de Lúcifer, eu falo de Júpiter, de Lúcifer, e enfim, isso não vem tão ao caso, né? É só um en passant mesmo, mas chega a ser interessante a forma como ele coloca, né, que na antiga Grécia nem era novo o nome ou sem estima na antiga Grécia, do arquiteto que fez o Pandemônio, nem na terra Ausônia, que é a Itália, onde era Mulciber, como caíra do céu, narravam, lançado por Júpiter, a pique sobre ameias de cristal, da alva ao sul, do sul à véspera úmida de um dia de verão, e com o sol pôr vindo qual estrela cadente do zênite a Lêmenos, ilha Egeia. Então, a forma como Hefesto caiu, Mulciber caiu. Assim contam mal, porque antes, muito antes, com a horda caiu. Ou seja, né, com a horda de Lúcifer e de todos esses outros anjos. Dessa forma, o Hefesto faz parte aí dessa comitiva, e assim como ele foi arquiteto, né, no céu, né, segundo essa parte do texto, que vai dizer mão reputada no céu por torreões magnos, onde anjos com cetro residiam, etc., e que agora, né, vai poder construir no inferno. E faz esse pandemônio, que é o lugar onde eles vão se reunir. E o primeiro livro termina com todos eles se apinhando para poder se encaixar nesse lugar, que parece ser uma espécie de lugar subterrâneo, muito cheio ali de cavidades e celas e tal. Não sei, não parece muito agradável mesmo não. E vai terminar, o Milton vai terminar a descrição falando, né, que vede e pasmai, aqueles que na altura passam da terra seus gigantes filhos, menos que anões agora entre anões, múltiplos no aperto da divisão, quais pigmeus além do monte indiano, ou duendes, dos saraus ao luar, que por florestas ou fontes o campônio tardo vê ou sonha ver, enquanto em cima a lua ajuíza, e mais próximo da terra conduz a lividez. Então, eles que são espíritos sem forma, né, mas que se mantêm normalmente numa forma grande, agora ficaram pequenininhos para caber ali no lugar, né, pequenininhos como duendes ou pigmeus. Eles, com ânimo de mofa e dança, sons joviais lhe sopram. Afolga e treme-lhe o coração. Há uma folga. Incorpóreos espíritos ao mínimo reduziram assim os grandes vultos e sem conta à larga se espraiavam nessa corte infernal. Bem mais ao fundo, e nas dimensões muito iguais a si, os nobres serafins e os querubins em conclave secreto se assentavam, mil demiurgos em sólios aurifúlgidos a pinho. Findo então curto silêncio, e lida a citação, abre o conselho. Fim do primeiro livro. Então, vão terminar todos aí prestes a se reunir, estão todos já sentados, apinhados dentro do pandemônio, e essa vai ser a matéria do próximo livro, que em breve a gente vem discutir também aqui nesse canal. Eu gostei muito desse primeiro livro, assim, a leitura não foi fácil, como vocês devem ter visto nos trechos que eu li, a tradução também não facilitou muito pra gente, então, ao invés de acentos dourados, sólios aurifúlgidos, pícia, nuvens de locustas e outras coisas assim no caminho. Mas é uma tradução muito boa, tem ali seus méritos, tem todas essas notas, então ainda assim eu recomendo para quem está aí
tentando lidar com esse texto. Acho que esses elementos que a gente apontou ajudam um pouco a compreender o estilo de Milton, né? O estilo literário, então a invocação, o metro, né? Essa forma de fazer os símiles, que vão aparecer várias vezes ali, o catálogo que ele compõe, chamando, né? Dizendo os nomes, pedindo a musa para dizer os nomes desses companheiros de Lúcifer. Acho que tudo isso ajuda a situar um pouco nesse primeiro momento da história e, claro, a dar esse ar de épico para um livro que se pretende épico mesmo, já um pouco fora de época. Fora de época por quê, né? Porque entre Homero e Milton tem aí alguns milênios, né? Homero está no século VIII antes de Cristo e Milton no século XVII. Então, que um ainda se valha dos recursos do outro é algo muito interessante, mas dessa forma como ele faz é algo que praticamente também já não se vê agora no século XXI. Não porque seja difícil fazer, sim, é difícil fazer, mas não só porque é difícil fazer, mas porque também já não faz muito parte dos nossos temas, né? Talvez um dos autores mais ousados nesse sentido, num período recente, tenha sido o próprio Joyce, James Joyce, tentando fazer o seu épico da vida comum com Ulisses. Livro que, aliás, eu empaquei num certo momento, ainda não terminei, mas quem sabe mais à frente um dia a gente não volta nele. E, enfim, né, gente, é isso. Obrigada por assistirem. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi bem legal fazer esses comentários e pensando sobre isso. E daqui mais uns dias a gente volta com o segundo canto e eu espero vocês. Até lá!